Então, vamos lá, alguns aspectos importantes em um artigo de revisão sistemática da literatura. Quando eu digo sistemática, já dá para a gente ter um entendimento de que não é algo tão simples assim de ser feito, né? Como qualquer outra pesquisa, eu tenho que ter um objetivo ao fazer uma pesquisa bibliográfica para escrever um artigo de revisão de literatura. Então, primeira coisa, estabelecer o objetivo do estudo. E para isso eu preciso também estabelecer algumas perguntas que me norteiem, né? O que eu quero exatamente saber com esse estudo? Quais são os objetivos transformados em perguntas para que essas perguntas possam ser respondidas ao longo da minha pesquisa? Eu vou ter que ler materiais que respondam a essas perguntas e estabelecer palavras-chave. As palavras-chave, elas são muito importantes para a gente realizar a pesquisa nas bases que a gente vai buscar depois. E não podem ser palavras soltas, eu tenho que usar um vocabulário adequado para aquela área que eu estou pesquisando. Depois, mais tarde, quando a gente repassar, a professora me deu uma lista de periódicos sugestivos, eu percebi que em alguns deles tem, inclusive, um tesauro de termos técnicos específicos da área para sugerir que sejam utilizados quando se for estabelecer as palavras-chave no artigo para ser submetido àquela revista. Então, vejam que não é algo que a gente também estabeleça de qualquer forma as palavras-chave. Por quê? São com as palavras-chave que o artigo vai ser recuperado nas bases de pesquisa. Se eu não tiver as palavras-chave adequadas, ele não vai ser recuperado na sua integridade e muita coisa pode ser perdida por a gente usar as palavras-chave erradas. Então, a gente precisa estabelecer palavras-chave que realmente tenham coerência com as perguntas e o objetivo do estudo. E, em alguns casos, pessoal, na área que eu estudo, estabelecer um recorte de tempo é bastante relevante. É uma forma de nortear a pesquisa bibliográfica, porque senão a gente fica assim, sai pesquisando tudo de tudo e não sabe para onde vai. Então, se é estabelecido já um recorte de tempo de 10 anos, de 20 anos, dependendo da área, o tempo que se estabelece, a gente vai canalizar um pouco melhor as pesquisas realizadas. E depois disso, realize buscas sistemáticas em bibliotecas digitais. E aí a gente tem o exemplo do portal da CAPES, do Cielo, do DOAGE, e assim por diante, e no caso dos herbários, para vocês também, utilizando as palavras-chave que foram estabelecidas para saber quais são os estudos primários sobre o assunto de interesse que vocês estão buscando. E aí vai recuperar, provavelmente, bastante coisa, né? E a gente tem que filtrar também isso que vai ser recuperado. Digamos lá que eu estabeleci 4, 5 palavras-chave, e aí eu vou pesquisar por uma palavra-chave, vou pesquisar por outra, e vou criando uma pasta e jogo todos os materiais que eu consegui, artigos, teses, dissertações, jogo tudo dentro daquela pasta. E assim pesquiso por outra palavra-chave, por outra, e assim, organizo tudo que eu consegui recuperar dentro daquela palavra-chave. E depois, o próximo passo é ler os resumos desses materiais para analisar quais deles realmente ajudarão a responder as perguntas que foram estabelecidas lá no início, para nortear a pesquisa. Então, o resumo, ele diz tudo. Por que a gente sempre insiste num resumo bem feito? Porque o resumo, quando uma pessoa está fazendo uma revisão de literatura, um levantamento bibliográfico, ela não pode ler todo o material. Ninguém tem tempo para ler tudo para poder selecionar aquilo que precisa. Então, é o resumo que vai nortear o pesquisador, se aquele material tem o conteúdo que realmente interessa a ele, ou se não. Então, também que pode ser feito quando a gente, na metodologia, quando eu estabeleço uma revisão bibliográfica,
é quantos materiais eu pretendo analisar. Se eu pretendo analisar 15, 20 artigos, porque senão a gente fica também sem parâmetros. Então, já pode ser determinado antes, realizar uma pesquisa bibliográfica e selecionar 30 artigos para a escrita da revisão sistemática de literatura. E aí eu vou identificar de tudo aquilo que eu consegui recuperar dentro das palavras-chave que eu pesquisei, aqueles que realmente vão responder as perguntas e vão me ajudar a alcançar os objetivos. Outra forma também, digamos que eu recuperei, mas não estou conseguindo o suficiente para a minha escrita. Uma das formas de a gente aprofundar um pouco mais a pesquisa é analisar a lista de referências dos artigos em busca de novos estudos. E às vezes eu penso que aquele é um estudo primário que vai me trazer os dados que eu preciso, mas quando leio, descubro que não. Mas aquela pessoa, ela se baseou em outros estudos que provavelmente sejam primários, que vai trazer, quem sabe, aqueles dados que eu não consegui ali naquele artigo, naquele estudo. Então, eu tenho sempre o hábito, e costumo dizer isso sempre, vocês já devem ter ouvido, de fazer uma garimpagem na lista de referências dos estudos que eu leio, porque eles geralmente me trazem muito mais conteúdo, conseguem acrescentar muito mais a minha pesquisa, sem que eu tenha que voltar lá para as bases de dados e refazer as pesquisas, porque aquela pessoa já pesquisou também, então fica muito mais curto o caminho para mim se eu aproveitar a lista de referências dos artigos que eu estou lendo. E depois, então, de feito toda essa análise inicial, selecionar os estudos primários que irão embasar a revisão bibliográfica. E aí, organizá-los para fazer agora uma leitura aprofundada de todos eles. Digamos que eu consegui selecionar lá, pesquisei de 100 e poucos artigos, 50 artigos, eu consegui selecionar 15, que realmente atendem, que pela leitura do resumo, eu consigo perceber que eles irão contribuir para a minha revisão de literatura. Então, eu organizo aqueles 15 numa pasta, e agora vem o próximo passo, que é a leitura e apontamentos. Antigamente, pessoal, bem antigamente, a gente fazia umas fichas de leitura. A gente tinha que fazer o fichamento, lia um artigo e tinha umas fichinhas, assim, mais ou menos 12 centímetros por 7, mais ou menos o tamanho de uma ficha catalográfica. E a gente anotava, fazia anotação dos artigos que a gente lia, anotava os pontos principais, anotava as citações que queria, fazia o fichamento de todos eles e guardava aquele tanto de fichinhas, né? Não sei por que nas fichas, se a gente não podia fazer no caderno mesmo aquilo, mas hoje vocês podem, já tem uma pastinha organizada, leiam o artigo, já abram um arquivo no Word e já vão selecionando as citações que vocês acham interessantes, para um autor dialogar com o outro na escrita do artigo. Eu percebi nos artigos de vocês que eles são, assim, bem pontuais. Cada parágrafo, uma citação. Quase que cada parágrafo, uma citação, de forma, assim, bem sistemática e organizada. Só que, para eu chegar a isso, eu tenho que ter muita leitura, porque os autores têm que dialogar um com o outro, e isso tem que ser feito de uma forma sistemática e que tenha uma clareza e consistência e que as falas deles sejam amarradas de tal forma que a gente vá completando a ideia. Eu não posso simplesmente jogar um tanto de citações num texto e considerar que isso seja uma revisão sistemática de literatura. Eu tenho que ter tido uma leitura tão aprofundada dos textos,
de forma que eu consiga realmente ir fazendo um diálogo entre os autores de forma crescente para ir respondendo as perguntas da minha pesquisa, para ir construindo toda uma metodologia e tudo. Tem que haver aí uma coesão entre as falas dos autores que eu vou utilizar. Então, parece simples, eu não preciso escrever, tem uma citação, cada parágrafo uma citação e está pronto. Não, para fazer isso exige muito mais do que eu sair escrevendo com as minhas palavras. Exige muito mais cuidado, muito mais habilidade de leitura, de compreensão dos autores, do que se a gente fosse escrever do próprio entendimento da gente. Então, leia cuidadosamente todos os artigos que foram selecionados e vá anotando todos os parágrafos que respondem às suas perguntas, marcando os pontos em que o autor concorda ou discorda com os seus objetivos, com a linha de pensamento que está sendo adotada. E lembrando sempre de identificar a autoria, ano e página. Por quê? Se eu precisar retornar, mesmo que nos artigos de vocês, da área de vocês, não costuma se identificar a página da citação, só autoria e ano, pelo que eu vi em todos os exemplos de artigos da área, se você precisar retornar ao texto, se não estiver identificada a página, você não vai conseguir. Se você tiver dúvida se realmente anotou correto, se não tiver identificado a página, não vai conseguir retornar ao texto. Então, é bem importante que seja feito essa anotação e que se copie exatamente como o autor escreveu a citação que se pretende fazer. Quando a gente faz um levantamento desse tipo, nem tudo que a gente anota, nem todas as citações que a gente considera importantes ali numa primeira leitura, a gente vai utilizar quando de fato estiver escrevendo. Porque, às vezes, o texto, ele vai por um outro caminho diferente do que a gente imaginou quando fez a primeira leitura dos textos. Porque à medida que a gente vai lendo os outros autores, vai mudando a perspectiva da gente também, e aí a escrita nem sempre sai como inicial. Mas eu penso que para mim, funciona, tudo que eu leio, tudo que eu vou achando importante, que tenha alguma relação, que me ajude a responder a pergunta, eu já vou fazendo a anotação, porque mais tarde, se eu utilizar, bem, se eu não utilizar, eu só descartar, é melhor do que eu ter que ficar retornando toda vez, quando eu estiver escrevendo, ficar retornando ao texto completo. O ideal é fazer, então, agora essa leitura densa de todos os artigos e as anotações, porque depois fica bem mais fácil construir o texto. E aí, por último, das dicas que eu trago aqui em relação ao artigo, é a parte da escrita mesmo, né? Conhecer bem, agora vocês vão escrever um artigo para publicação, que era uma das propostas que a professora Andresa havia colocado. A ideia é que os alunos escrevam agora para publicar. Então, além de agora ter feito toda aquela leitura sistemática, as anotações, agora eu vou começar a escrever, é importante, antes de eu começar a escrever, para que eu já escreva de uma forma correta, sem ter que ficar voltando e fazendo correções, é importante eu conhecer bem as diretrizes para autores da revista para a qual eu vou submeter o artigo. Isso aí é básico, porque cada revista tem, a gente já conversou isso da outra vez, tem as suas diretrizes, tem a sua forma de escrita, tem a formatação que ela exige tanto para a escrita do artigo, para página, para margens, para fonte, tamanho de fonte, tudo difere de uma revista para outra. Então, eu já tenho que ter em mente para onde vou escrever o artigo e tenho que imprimir aquelas diretrizes para autores e segui-la realmente detalhe por detalhe. Algumas revistas,
não as da área de vocês que eu pesquisei, não encontrei nenhuma, mas algumas na área de humanas é mais comum a gente ver. Elas disponibilizam um template lá no site da revista, para que você possa seguir aquele template já digitando o seu trabalho dentro daquele modelo. Nas que eu pesquisei da área de vocês, não encontrei isso, mas encontrei lá algumas dizendo detalhadamente como deve ser o título, como deve ser o resumo, como deve ser apresentado, que fonte, que tamanho, como devem ser as citações, como devem aparecer as referências, com detalhes. Outras não tão detalhadas como algumas, mas elas dão um norte para a gente seguir. Quando a revista não traz as informações suficientes para a gente fazer a escrita, o caminho a seguir é olhar os artigos que são publicados nela. Se ela não é muito clara nas suas diretrizes, o caminho a seguir é olhar os artigos, olhar um artigo, 2 artigos, 3 artigos, ver se algumas coisas realmente não são exigidas pela revista ou se só não aparecem nas diretrizes, mas todos os artigos seguem aquele mesmo modelo. Então, a gente tem que se atentar para isso. E seguir as exigências da revista, porque isso aumenta a possibilidade de o artigo ser aceito. Algumas revistas, se os artigos vêm fora do formato exigido, eles já nem são avaliados, né? Então, é muito importante isso. Os resultados e discussões são a parte principal do artigo. A parte no caso de vocês também, falar sobre os resultados daquilo que vocês levantaram e fazer a discussão com a bibliografia já existente, é o que dá toda a credibilidade para aquele estudo, mesmo que seja um estudo de revisão. Tem que ser discutido de forma muito aprofundada para que esse artigo realmente tenha alguma validade. Feito isso, então, em tese, vocês estão preparados para escrever o artigo de revisão de vocês, e só coloquei mais alguns detalhes aqui que são importantes. A questão do plágio. É a cópia da ideia ou fala de alguém sem a devida identificação e créditos. Eu estava colocando para vocês ali, quando a gente estava verificando as diretrizes das revistas, que algumas revistas, elas estabelecem um percentual, né, de similaridade com outros materiais que já foram publicados para serem aceitos no artigo a ser publicado. Os sistemas antiplágio, a gente já havia comentado da outra vez. Algumas revistas usam o CopySpider, que é um sistema gratuito, que qualquer um pode baixar no seu computador, pode, depois de escrito o seu artigo, submeter e ele vai dizendo quanto por cento tem de semelhança e já identifica, dá o endereço de onde foi encontrado semelhança do artigo. E aí, aqui a gente tem um exemplo que a professora compartilhou, acho que de um colega de vocês, que tentou submeter a uma revista, e que a revista exige que, no máximo, 10% de similaridade entre o artigo que está sendo submetido e outros materiais já publicados, principalmente não, majoritariamente na web, porque esses sistemas, eles buscam as publicações online, né? E aí a gente tem nesse daqui, um nível de similaridade bastante pequeno. Já aconteceu de eu verificar trabalhos que tinha 30% de similaridade. E aí aqui está o endereço de onde foi tirado, né? É possível a pessoa retornar lá e verificar o que de fato é semelhante e verificar no nosso trabalho
se aquilo foi uma citação ou se eu citei indevidamente, né? Não identifiquei a autoria. Mesmo identificando a autoria, então, algumas revistas estipulam esse máximo de similaridade possível, aceitável para o artigo. Isso quer dizer que ela não aceita um artigo com muita citação, né? Porque ela estabelece esse percentual de 10%. 10%, digamos que em 30 páginas, 10% é um nível assim bem baixo, é bem pouca citação mesmo. Então, isso quer dizer que o artigo deve ser mais concentrado lá nas discussões, nos resultados, do que na parte de revisão de literatura, na parte onde nós temos citações. Esse é um exemplo, não é comum que as revistas estabeleçam um percentual tão baixo, e nem que deixem claro lá, já nas diretrizes para autores, vocês viram que nas que nós verificamos aqui, estivemos olhando, nenhuma delas dizia qual o percentual de similaridade deveria existir, mas orientam a respeito do plágio. E o pesquisador que está submetendo, que tem que ter o bom senso, né, de evitar o máximo possível de citações, e quando forem feitas as citações, que sejam realmente citações devidamente identificadas para que possa ser aceita a publicação. E agora, em relação à formatação, a gente já viu lá quando esteve olhando as diretrizes para autores, que a formatação diferente da que a revista utiliza, muitas vezes impede que o artigo seja sequer encaminhado para a comissão científica, passado por uma comissão prévia que já olha a formatação, e dependendo da formatação que o artigo está, se está muito distante do esperado, ela já descarta o artigo já de primeira e não encaminha para a comissão científica analisar. Agora, a questão do ORCID. O ORCID, como eu falei para vocês, é o identificador único do pesquisador, exigido pela maioria das revistas com qualis ou indexadas. Aí só para estabelecer, deixar claro novamente aquela diferença. Uma revista indexada não quer dizer que ela tenha esse ou aquele qualis. Uma coisa é o qualis, dado pela CAPES, não é? E outra coisa é a indexação. A indexação é quando a revista ela encaminha encaminha as suas publicações para os diretórios de indexadores de periódicos, os diretórios de periódicos, que são aqueles que fazem propaganda das revistas. Aí, lembra que a gente havia mostrado para vocês uma forma de saber se a revista é indexada ou não, é a gente correr ali, rolar a barra até o final da página da revista, e a gente vai ver ali uns linkzinhos coloridos. Geralmente, aqueles links são dos indexadores da revista, são os diretórios de periódicos onde a revista está indexada. Aí eu vou saber se ela é indexada num grande número de diretórios ou se ela é indexada em 2, 3 diretórios. E o qualis é lá a estratificação que a CAPES dá para as revistas, que a gente viu que mudou, as que eram qualis C passaram a B, e as que eram B passaram para A. Então, aumentou um pouquinho ali os qualis A, a gente tem agora A1, A2, A3 e A4, B1, B2, B3 e B4 e o C. Então, o nível de exigência das revistas aumenta de acordo com o qualis, não é? Quanto mais alto o qualis da revista, maior o nível de exigência e melhor a qualidade dos artigos ali publicados. E eu achei interessante essa revista que exige que o pesquisador cite apenas revistas indexadas e de fontes
confiáveis também, porque às vezes a gente quer escrever para uma revista com qualis bom, mas a gente pesquisa em qualquer lugar. Aí fica difícil nós também escrevermos um artigo de qualidade para que seja aceito por aquela revista. Esse identificador único, o ORCID, ele está atrelado ao pesquisador, ele vai ser identificado em qualquer parte do mundo, não importa se o nome dele for semelhante ao de outro pesquisador em qualquer outra parte do mundo, ele vai ser identificado por aquele ID, ou seja, é uma identidade do pesquisador. Ele é um identificador permanente, ou seja, que não vai mudar em qualquer época, o pesquisador será identificado e que ele será distinguido entre outros pesquisadores, e, além de tudo, também, o ORCID, ele faz a integração em fluxos de trabalho de pesquisas importantes. Lá no ORCID, eu registro as minhas publicações, registro minha vida acadêmica, ele pode funcionar como o meu currículo Lattes, só que ele vai vincular onde houver o meu endereço de ORCID e a pessoa clicar, ele vai mandar para lá e vai, se as minhas informações estiverem visíveis, as pessoas poderão ver as minhas publicações lá já por meio do link do meu ORCID. Eu coloquei aqui para a gente revisar um pouquinho esses conceitos de citação, porque é sempre onde estão as dúvidas, né? Então, citação, menção de uma informação extraída de outra fonte, citação de citação, algumas revistas não aceitam, né? Mas é uma citação direta ou indireta de um texto em que não se teve o acesso ao original, eu estou lendo um texto e o autor que eu estou lendo cita um outro autor que traz aquelas informações que são imprescindíveis para o meu trabalho. Então, eu tenho que usar a citação de citação, mas algumas revistas não aceitam isso, porque elas entendem que o pesquisador tem que ter acesso ao texto original. A citação direta é a transcrição textual de parte da obra do autor consultado, tal como está no original. Tomem bastante cuidado. Lembra quando eu estava falando lá de vocês fazerem o levantamento bibliográfico, fazerem a leitura e os apontamentos a respeito das leituras que vocês fizerem? Pois bem, nesse momento, a gente tem que copiar a citação tal como ela está no texto. Tomar muito cuidado para não errar. Por quê? Porque se eu cometo erros, se eu insiro palavras minhas, ou se eu resolvo colocar o sinônimo do que o autor está dizendo, do que o autor escreveu, ou coisa parecida, quando o CopySpider ou outro programa antiplágio fizer a leitura do meu texto, ele vai identificar que parte do texto está copiado e parte não está, e vai causar uma certa desconfiança por parte de quem avalia a respeito das citações que eu fiz. Então, é importante a citação direta, citação curta ou longa, se é a citação direta, copiar exatamente como o autor escreveu. E aí a gente entra em questõezinhas bem pequenas, como, por exemplo, o português. Se o português, o texto é lá de 1960 e pouco, 70, 80, antes da reforma ortográfica. Eu vou escrever da forma como o autor escreveu. Vou deixar daquele jeito, porque é como está o texto no original. Eu sei que nos textos de vocês, eu percebi nos artigos compartilhados pela professora, que vocês não usam aspas e não fazem destaque para a citação. Mas, independente disso, do destaque ou não, a citação tem que estar de acordo com o que o autor realmente escreveu, tá? Tomem cuidado em relação a esse detalhe. Por exemplo, hoje, ideia a gente não acentua, mas se o autor que vocês utilizaram, quando escreveu, era antes da reforma ortográfica, ideia vai ser com acento. Então, tomem cuidado a esses detalhes aí, porque os sistemas antiplágios, eles são bem criteriosos e vão identificar tudo.
e a chamada da citação. Eu tenho percebido, pessoal, e aí não sei se acontece com a turma de vocês, mas, assim, falar da minha experiência como pessoa que faz correção de artigos para publicação de revista. É muito comum, mesmo entre pesquisadores já com doutorado, com pós-doutorado, confundirem chamada de citação com referência. As pessoas dizem, referência, e está falando da citação. Aí está falando, da lista de referência, mas confundindo com citação, e citação confundindo com referência. O que é a chamada da citação? Chamada da citação é a identificação da fonte da citação, que deve ser semelhante na lista de referência. Outra coisa é confundir, as pessoas fazem lá na chamada da citação, usam Brasil, um exemplo bem simples. Brasil 2000, mas lá a referência começa, Ministério da Educação, Ministério do Meio Ambiente, tal. Cadê a citação do Brasil 2000? Não achei, não encontro. Se eu não encontro, eu vou dizer que ela não existe. Aí eu coloco lá para a pessoa, favor revisar esta citação, porque ela não foi encontrada na lista de referências. Aí a pessoa me responde, não, mas é a referência tal. Mas como assim? Tem que começar do mesmo jeito que está na chamada da citação. Do jeito que eu colocar a chamada da citação, as informações, tem que começar a minha referência bibliográfica. Claro, o que vai diferenciar? Se eu estiver usando a BNT e eu fizer a chamada da citação fora do parêntese, ela vai ser o nome do autor, o sobrenome do autor será com letra minúscula, apenas grafado a primeira letra em maiúscula. Se eu colocar tudo dentro do parêntese, vai ser tudo em letra maiúscula. Isso que vai diferenciar da apresentação lá na minha referência, que na referência vai começar sempre, seguindo a BNT, todo o sobrenome com letra maiúscula. Então, é só esses pormenores aí que são diferentes, mas tem que ser, a identificação tem que ser a mesma, autoria e ano, tem que começar, a mesma autoria tem que começar a referência bibliográfica, porque quando a gente vai fazer a conferência, quem corrige os artigos, vai procurar as autorias e vai conferir o ano. A primeira conferência que a gente faz é essa, citar lá, tudo que está citado está referenciado pela autoria e ano, certo? E a referência, então, é a identificação completa da obra citada no texto, de acordo com a norma escolhida. Então, vamos lá. Exemplo, aí eu coloquei assim, no texto, que seria a chamada da citação, e coloquei na lista de referências. Coloquei todas entre parênteses, mas se fosse feito fora do parênteses, poderia ter colocado o exemplo fora do parêntese também, né? Não seria tudo em letra maiúscula, seria Reflora, começando apenas com R maiúsculo, e dentro do parêntese 2010. Essa é outra forma de apresentação possível, permitida pela ABNT. E na lista aqui, eu coloquei, então, Reflora, que é o nome do herbário, e a descrição, no caso desse tem, né, Reflora, herbário virtual, e eu coloquei uma espécie, mas no caso de vocês que vão pesquisar a mesma espécie em vários herbários, vocês vão colocar só o nome do herbário, e se souberem, né, ali a cidade, é importante ver se consegue, às vezes ele está vinculado a uma instituição, e a gente consegue identificar a cidade. Então, no caso do Reflora, Rio de Janeiro, JBRS, e 2010 foi o ano que eu consegui identificar ali no herbário, tá? E disponível coloca o acesso, vocês estão lembrados que na nova norma da ABNT não vai mais aqueles bicudinhos no início e no final do link, né? É só o link mesmo. E aí o acesso, a forma de acesso, que eu escrevo, a forma de acesso é assim, 11, abrevio o mês e o ano. Eu não preciso colocar acesso em 11 de junho de 2020, tá? É essa forma como é apresentado. Aí vocês vão ter aí as situações dos outros herbários, deixa eu ver se eu já coloquei, coloquei do herbário virtual IAN também, aqui o exemplo, ó.
no texto, como que ele, porque ali, ó, 1945, que é a data de fundação do herbário, foi a data que eu encontrei, aí eu fiz relação com o herbário. Não, como a gente estava discutindo, não quer dizer que esteja certo, mas como se trata de um herbário e não existe disponibilidade da informação de quando são catalogados e colocados lá, inseridos as espécies, então eu fiquei aqui com a informação da data de fundação do herbário, tá? Mas no caso, vocês poderão também, sem erro, sem cometer erro, colocar sem data aqui também, tá? Daquela forma que eu havia colocado entre colchetes, sem data, que vocês também não vão estar errando, porque vocês não têm a data em que foi catalogado aquela espécie que vocês estão procurando. Aqui também eu citei uma espécie, no caso aqui estava bem claro que o herbário era da Embrapa Amazônia Oriental, e coloquei o ano de fundação do herbário, aqui também na referência bibliográfica, cidade, que identifica também lá, que é Belém, e o endereço e o acesso, tá? A data do acesso. Espero que esses dois exemplos ajudem vocês a fazer dos demais herbários. Eu não sei se todos os herbários vocês vão ter as informações de local, de instituição ao qual ele está afiliado, e essa questão da data também, tá? Mas o que é importante, numa referência bibliográfica, lá a norma da ABNT, ela diz, precisa ter tais e tais informações. A gente analisa o documento, a gente vai colocar as informações que existem, né? As que não existem, aí tem a forma de apresentação, quando não existe. Sem local, eu vou abrir o colchete, vou colocar S.L, que é sem local, né? Sem data, se também não tem uma instituição responsável também, que seria a editora, no caso daquela informação, daquele documento, daquele site, também tem como eu colocar entre colchetes também, sem local, sem data e sem editora, da mesma forma, ali abreviado, tá? O S de ponto, também de forma abreviada. E eu posso simplesmente não colocar as informações porque elas não existem. Se não quiser colocar tanto lá, sem local, 2 pontos, sem editora, vírgula, sem data, para não ficar, parece que fica uma referência assim, visualmente muito feia, né? Eu coloco as informações que eu tenho. Se a informação que eu tenho é só o nome do herbário e ele está disponível em tal endereço, coloco só o nome do herbário e só disponível, tá? Também não vai estar errado, não. Tá aqui, ó, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele é uma autarquia. Eu posso entrar só pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, não tem problema. Mas quando eu olho lá na norma, a indicação da norma é para que eu use a indicação geográfica, no caso, Brasil. Certo? Nesse caso aqui, do Registro Nacional de Sementes e Mudas, eu não tinha um outro ano identificado lá. Coloquei 2020, que foi o caso que a professora havia citado que ela fez, tá? E eu dei entrada aqui para o Brasil, mas tanto podia ter dado entrada para o Brasil, como eu poderia ter usado a sigla, mapa, e depois, ponto, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o que a gente faz com o IFRO, que é uma autarquia, a gente dá entrada por IFRO, ponto, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, tá? É possível fazer dessas duas formas, no caso das autarquias, tá bom? E aí o Registro Nacional de Sementes e Mudas está dentro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, aí a gente coloca ele ali. Brasília, por quê? A gente sabe que os ministérios estão vinculados à cidade, e aqui, daí, como editora, a sigla do Ministério, e o ano de 2020, que é o ano que a gente está e que está disponibilizado ali as informações, e que não refere a um outro ano, né? Ele não traz informação sobre outro ano, mesmo exemplo que a professora Andresa havia feito. E depois a data do acesso,
aí a gente coloca a data completa do acesso. Questão de lei. Eu sei que vocês têm mais do que leis, vocês têm uma série de documentos também legais, além das leis. Mas ali o exemplo da norma, ele serve para todos os documentos legais. No caso das leis, principalmente, elas devem começar pela localização geográfica, tá? Se a lei for do Estado, eu vou colocar o Estado e do lado vou escrever Estado. Se for São Paulo, é uma lei lá do Estado de São Paulo. Eu vou escrever São Paulo, do lado vou escrever Estado, e aí vou escrever o órgão que emitiu aquela lei, e depois o número da lei, direitinho, por extenso, e eu posso colocar também o conteúdo da lei abreviado, tá? Quando é muito grande, eu posso abreviar, nesse caso aqui eu coloquei. Porque a pessoa que olha, ela já vai saber mais ou menos do que se trata aquela lei. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Bom, o restante, ela vai consultar na lei, mas já dá para ela ter uma noção do que se trata aquela lei. Antes dessa última atualização da BNT, parece que não tinha essa informação aí, mas agora a BNT permite que a gente coloque ali do que trata a lei de forma abreviada. No caso aqui, Brasília, Planalto da Casa Civil, que foi de onde está emitida ali a lei, e o ano 2012. Se eu consultar essa lei aqui no Diário Oficial da União, aí eu vou ter que fazer a referência do Diário Oficial da União. Como eu consultei ela lá na base do Congresso, que tem todas as leis, eu fiz a referência ao Congresso Nacional. E aqui está o Planalto, né, o endereço, Planalto da Casa Civil, que é onde está disponível a lei, e o acesso também, a mesma coisa para todo tipo de documento eletrônico, a questão do acesso e da disponibilidade é igual, não importa se é um documento, se é uma lei, se é uma carta, se é uma orientação, se é uma norma, se é uma portaria, o documento eletrônico a gente vai apresentar sempre da mesma forma. Vai diferenciar aqui as informações que eu vou ter aqui no corpo da referência. Aqui há uma coisa que agora se tornou muito comum, né? Vocês devem ter participado de muitas lives nesses últimos dias, e aí teve um autor aqui que fez para a gente um exemplo de referência bibliográfica de live, para a gente poder utilizar a partir de agora também, porque é um documento, né, que está aí disponível, a gente tem participado e a gente também pode citar. Então, as informações, elas são as mesmas, sobrenome, todo em maiúscula, o título da live, no caso em negrito, o canal, colocar de quem é o canal, e no YouTube, o ano, e o disponível em colocar o link da mesma forma que os demais documentos, e o acesso. Então, fica aí um exemplo a mais para vocês, que é uma situação que está sendo recorrente, né, que a gente está utilizando bastante agora como fonte de informação, e pode ser que numa dessas lives aí vocês tenham alguma coisa que vocês queiram citar. E aí, pessoal, no caso da citação, vocês vão fazer uma transcrição, tá? Eu tenho, por exemplo, tenho lá a live gravada, ou tenho uma aula, um curso, alguma coisa assim, e eu vou fazer a transcrição daquilo que é interessante para o meu trabalho, como uma citação direta, tá? Da mesma forma. E aí, vou colocar o sobrenome também do autor da live e o ano que a live foi disponibilizada, que a gente teve, que ela estava disponível ali no YouTube ou em outro canal. Então, pessoal, basicamente isso que eu tinha para vocês, a gente já está aí quase meio-dia, não sei se mais alguém tem alguma colocação, professora Andresa quer colocar alguma coisa, mas da minha parte, pelo que eu havia entendido, do que foi solicitado, tentei preparar alguma coisa que auxiliasse vocês, espero ter ajudado, tá? E agradeço a oportunidade, mais uma vez, sei que não é muita coisa, mas, de repente, é alguma coisa que ajuda vocês aí
aos pouquinhos, né? À medida que vocês vão avançando, de repente, algumas dicas minhas aí podem ajudar vocês a avançar, e eu agradeço porque vocês têm sido aí bastante pacientes comigo ao compartilhar as poucas informações que eu tenho para ajudar vocês. E no mais, pessoal, eu estou sempre disponível no e-mail, cleusa.diogo@ifro.edu.br. Se quiserem, dona Cleusa, eu estou escrevendo aqui, compartilhar, acho que vai ter esse momento assim que eu vou me aproximar mais dos textos de vocês, para a gente fazer essas contribuições, mas de qualquer forma, estou à disposição, pode compartilhar, que a gente busca, procura na norma, procura exemplos e tenta ajudar vocês aí para vocês avançarem.